tem razão no que diz, porque toda a gente com 2 neurónios, acredito que eles tenham, chega à conclusão que o que o Primeiro-Ministro aqui fez foi um ato de propaganda. Eu estaria muito curioso era para ver alguém do PS. Agora, olha, espera, isto não é do PS, mas é quase, vamos lá ouvir. Independentemente de considerações sobre o momento escolhido, a forma escolhida para esta declaração, alguém que durante décadas serviu a causa pública, em particular como Primeiro-Ministro, e que vem numa declaração em que diz que provavelmente nunca mais desempenhará um cargo público, exprimir uma preocupação com a imagem do país no exterior e com a situação de investimento público que o país pode receber, deve merecer o nosso respeito e deve também, na reação que temos a esta declaração, ela ser tratada com a dignidade equivalente que o assunto merece. Há uma dimensão aqui que é de chorar sobre leite derramado. E essa, o Sr. Primeiro-Ministro pode lamentá-la hoje, mas teve ocasiões, algumas delas únicas, teve condições únicas, para poder resolver alguns dos problemas de que agora todos nos queixamos. Ele e todos nós. O lobby poderia ter sido regulado, não foi regulado durante estes 18 anos. Poderiam ter sido introduzidos na lei esclarecimentos acerca do que é lícito e legítimo ao exercício do poder político, do poder executivo no governo, nas câmaras municipais, que hoje em dia não nos deixassem permanentemente na discussão de zonas cinzentas em que o Ministério Público as interpreta de uma maneira, os detentores desses cargos as interpretam de outro, a comunicação social de outra ainda e a cidadania de outra ainda. Isto, evidentemente, vai ter que ser esclarecido nos próximos meses, nos próximos anos, em condições muito piores do que aquelas que nós tivemos nos anos passados para as poder esclarecer. Ele não deixa de ter Também razão. Não teria sido preciso fazer sempre tão falada reforma do sistema judiciário para que o Ministério Público, por exemplo, hoje em dia tivesse obrigações de informação perante os nossos concidadãos que fossem diferentes daquelas em que estamos. E, portanto, se hoje Portugal está perante uma enorme crise política que tem alguns elementos de crise de regime, e se do estrangeiro a visão que tem sobre Portugal não é esta, tem a visão de que Portugal está num enorme escândalo de corrupção, isso é evidentemente danoso para o nosso país, houve um período no qual o Primeiro-Ministro António Costa governou, em que estas coisas poderiam ter sido esclarecidas de maneira a que tivéssemos evitado os danos isto já é ser benevolente. que Isto agora já é ser incorremos. benevolente. Isso, evidentemente, bem, podemos sempre chorar sobre o leite derramado, mas quem teve a hipótese de fazer de outra maneira não deveria ter chegado à situação em que tenha que o fazer. Vou dar um exemplo muito concreto. Na questão do hidrogénio, até porque a transição energética não pode ser manchada por esta situação política. O LIVRE vem propondo já há vários anos que Portugal tenha uma empresa pública, Hidrogénio de Portugal, que isso seja a maneira de fazer regulação, que seja a maneira de fazer investimento público e que seja a maneira de ter uma pegada nessa área que para o nosso país, em vez de estarmos só a fazer leilões para privados. Esta malta, desculpem lá só, esta malta não percebe que o problema é o próprio Estado. Vão-me dizer, mas também estavam envolvidas empresas. Certo, que estavam conotadas a autarcas do Partido Socialista. Portanto, o Estado está lá sempre metido. Não sei se estão a perceber a situação. Uma empresa pública do hidrogénio. Nós já temos empresas públicas para tudo e mais alguma coisa. Algumas delas com prejuízos brutais a nível estrutural, como é o caso da TAP e tantas outras, que nós não precisamos disso. Nós precisamos de pôr a economia a circular, a aquecê-la, a expandi-la. E isso é feito através de iniciativa privada, não é de uma centralização económica no poder estatal, porque o poder estatal não inova absolutamente nada, porque não tem concorrência. Ter que o fazer no meio de uma campanha eleitoral que muitos já estão em plena campanha eleitoral e que certamente não vai ser bonita e que não vai dar as melhores condições ao país para fazer esse debate. Muito obrigado. Ele está assim porque já sabe que o Chega vai ter 40 ou 30 deputados. Ele está assim por causa disso. Sou sincero, eu não estava à espera disto. A primeira coisa que eu pensei que António Costa viesse a público dizer era algo referente a João Galamba. Porque, para quem não sabe, no dia de ontem, João Galamba teve 10 horas a levar tacadas e tacadas e tacadas no Parlamento pela questão de não se ter demitido. Porque, reparem, nós vamos estar quase 6 meses sem governo em termos oficiais. Porque no final do dia, reparem bem, aliás, mais do que 6 meses, peço desculpa, porque o que vai acontecer agora só vamos a eleições a 10 de março.
E os trabalhos parlamentares não param até março. Aliás, neste momento é onde os trabalhos parlamentares incidem com maior cansaço e maior atividade. O link da merch para comprarem as t-shirts está todo aí a passar. Vêm no site, é só andarem um bocadinho para baixo, têm lá as t-shirts todas. Portanto, nós agora estamos num momento, efetivamente, de maior carga a nível de trabalho parlamentar. Pior do que isto, é que entramos num novo ciclo em 2024 com os fundos do PRR ainda por aplicar e vão ser mal geridos. Ora, quando o governo for eleito, em 2024 ou em março, só vai tomar posse à volta de junho. E o que é que isto significa? Significa que o governo tomando posse em finais de junho, acredito que seja por aí, depois só terá um mês de trabalho, que é o mês de julho. Portanto, o próximo governo só vai tomar posse no final de junho, trabalhando para aí 30 e tal dias. Em agosto os trabalhos encerram no Parlamento, está tudo de férias, e só volta em setembro. Portanto, de forma fidedigna, o próximo governo só vai governar daqui a um ano, quase em setembro. Que é quando se começa a pensar no Orçamento de Estado, começa a ser exercido em outubro. Portanto, nós vamos andar quase um ano sem governo, mas governados com um orçamento votado por um governo que já é demissionário. Ou liderado pelo primeiro-ministro demissionário. E as pessoas estavam a dizer, tira isso, tira isso. Isto é importante para percebermos onde é que nós estamos. O primeiro-ministro hoje devia ter vindo a público e dizer, bom, peço imensa desculpa, ele aí tinha que pedir desculpa, obviamente, pelo caso. Depois, rasga por completo o chefe de gabinete. Eu peço desculpa, só para eu perceber aqui uma coisa, que é alguém que hoje em dia se sente traído pelo chefe de gabinete porque ele tinha 80 mil euros nas garrafas de vinho do próprio gabinete, quando esse mesmo chefe de gabinete era assessor económico de José Sócrates. Não sei se estão a perceber a situação. E olha, exatamente, estão a ver? Fantástico, parece que é de propósito. Portanto, sente-se traído porque o ex-assessor económico de José Sócrates tinha 80 mil euros em garrafas de vinho dentro do próprio gabinete. Que surpresa, não é? Portanto, eu fiquei ali um bocado, pronto, o seu primeiro-ministro não tem amigos. É assim, como é que eu lhe ia dizer isto? Eu não quero que o senhor primeiro-ministro não tenha amigos. Muito pelo contrário, eu quero que você seja feliz na vida. Agora, se os meus amigos forem os assessores ou a malta que anda com o José Sócrates, é normal que o traem. É normal que seja traído, não é? Portanto, engana-me uma vez, a culpa é tua, engana-me duas, a culpa é minha. Portanto, se o primeiro-ministro se calhar devia escolher melhor as suas companhias e se calhar a organização partidária onde está, não é? É uma sugestão. Não é que eu seja seu amigo, mas não lhe desejo mal nenhum na vida pessoal, não é? Portanto, é um bocado por aí. Essa é a primeira coisa. E depois, a situação, o acontecimento, a conjuntura que está a acontecer aqui agora foi uma autêntica campanha política e aqui é que nós conseguimos ver bem nestes exercícios mediáticos a máquina partidária de comunicação do Partido Socialista. Ninguém, absolutamente ninguém, à exceção de uma jornalista, é que lhe perguntou sobre o João Galamba. O João Galamba que ontem tinha vídeos a dizer, eu nem posso dizer o que ele disse em live, mas com uma postura agressiva parecia que ia partir a trombar alguém. O Ascenso Simões, deputado do PS, hoje no Observador, disse que o Vítor Scária devia levar uma lambada na tromba. Eu não estou a inventar isto, não é? Portanto, passam a vida a dizer, porque vêm aí os violentos da extrema-direita. O Vítor Scária diz que o outro devia levar chapadas na tromba. O Galamba vira-se o parte todo e não sei o quê, ou adjunto, à malta no Parlamento. Eu fico um bocado abesbílico, já nem sei o que é de pensar, porque isto critica-se, mas isto já nem é crítica política, isto é uma cambada, peço desculpa da expressão que vou utilizar, mas de marginais que andam ali dentro do Parlamento. Por amor de Deus. Portanto, foi uma declaração completamente encomendada, as perguntas maioritariamente estavam todas completamente encomendadas, ninguém fez perguntas incisivas, à exceção da questão do Galamba, para fazerem um escrutínio àquilo que foi dito pelo Primeiro-Ministro. Eu dei por mim, a meio de uma declaração sobre um escândalo brutal a nível de corrupção no caso do lítio e do hidrogénio, de ouvir o Sr. Primeiro-Ministro a falar de lobos ibéricos. Eu por menos pensei, tu queres ver que Inês Sousa Real mudou de sexo? Afinal não, era o seu Primeiro-Ministro, não estava a fazer campanha pelo PAN, estava a falar de lobos ibéricos sobre aquilo que era a manutenção da sua permanência no poder, ou neste caso do Partido Socialista. Ele foi ali dizer, estamos disponíveis para o investimento direto estrangeiro, etc, etc. Mas como? Como? Se a maior parte do tecido empresarial português, que é pequena e média dimensão, 90% a 95%, está acarretado de impostos até à testa. Por amor de Deus, as taxas de IRS são ridículas, elevadíssimas. Demasiadas. 9 taxas. Não há nenhum país na União Europeia com mais taxas do que nós. A simplificação do sistema fiscal, eu estava a adorar ouvir aquilo, porque isto, nós estamos aqui disponíveis para diminuir a burocracia. Companheiro, tens 9 taxas de IRS, como é que vais diminuir? E antes havia 7, passaste para 9. Como é que queres diminuir a burocracia se andas a aumentar taxas de IRS sucessivamente?
Epá, e depois ninguém lhe perguntava isto. São questões simples. Como é que você, por exemplo, sobre isto, porque é que você está a dizer que quer diminuir a democracia? A democracia também diminuiu, mas a burocracia, mas depois aumenta o número de taxas de IRS. Porque é que você diz que está disponível para o investimento direto estrangeiro quando depois a carga fiscal aumenta a níveis superiores comparativamente ao período da Troika no período de ajustamento entre 2011 e 2014? Porque é que ninguém pergunta isto? Não são perguntas complicadas. Para quem é jornalista não deve ser perguntas complicadas. Têm que estar informados diariamente. Mas ninguém as faz porquê? Porquê é que ninguém as faz? Portanto, isto foi apenas uma campanha política de tentativa de desculpabilização em que algumas pessoas, efetivamente, vão papar daquilo. Para a proteção do lobo ibérico e não sei o que mais. Eu não sou perito em animais, mas eu acho que o lobo ibérico já nem existe em Portugal.